Entre tantos pensamentos que são criados, transformados ou até mesmo que ficam escondidos na nossa mente a todo momento, você acredita que todos sejam um reflexo perfeito da sua realidade? Talvez seja a hora de rever seus conceitos e entender um pouco mais a fundo como a nossa mente consegue nos levar por caminhos irreais ou até nos deixar estagnados por causa de ideias distorcidas. A verdade disso tudo é que nossa mente não é a melhor fonte de respostas para todo e qualquer assunto, e nesse vídeo eu vou lhe explicar por quê. Uma mente pré-histórica em tempos modernos. A construção do pensamento é socio-histórica e tem a ver com experiências vividas na infância, relação de poder, interações familiares, sonhos, sistema de crenças e valores e por aí vai uma série de coisas. Isso sem falar na influência do processo evolutivo da nossa espécie. Durante a maior parte do tempo em que o ser humano viveu na Terra, e isso até hoje, nunca tivemos que lidar com dados ou informações em números exorbitantes, como equações gigantescas ou muitas tarefas para fazer ao mesmo tempo. E isso são os problemas mais comuns que enfrentamos atualmente. Agora, conforme passamos a lidar com questões mais complexas em nossa vida moderna, nosso cérebro começou a buscar atalhos para alcançar a solução, uma vez que ele não consegue processar tantas coisas ao mesmo tempo. Isso significa, de acordo com o psicólogo André Rabelo, pesquisador da Universidade de Brasília, é que temos um modo de pensar e processar informações que é enviesado, porque visa economizar energia e facilitar a tomada de decisão. Somado a isso, existe também o chamado viés da negatividade. Todos nós temos maior propensão a valorizar informações negativas em detrimento de aspectos positivos. E isso vale para tudo, para a forma como a gente se enxerga, como vemos os outros, como interpretamos atitudes e por aí vai uma série de coisas. Além desse aspecto mais geral, a maneira negativa como a gente se avalia é muito influenciada pela nossa cultura individualista, onde as pessoas extraem seus próprios valores de conquistas pessoais e de características individuais. Existe uma certa pressão para que as pessoas sejam diferentes dos outros, que tenham destaque, alcancem bens e sejam muito bem-sucedidas. Porém, é difícil pensar nisso em uma sociedade desigual, onde a minoria tem mais oportunidades que a maioria. A realidade é muito mais dura, e isso influencia o fato de que muita gente se vê de forma negativa. Para completar a lista de fatores que confundem e muito a nossa cabeça, temos o perfeccionismo, um comportamento que tem aumentado demais nas últimas décadas. A ideia prejudicial do perfeccionismo é que você nunca vai ficar satisfeito com quem você realmente é, uma vez que esse é um conceito praticamente inatingível, porque você nunca vai alcançar isso de fato. Vamos às crenças que nos paralisam. Nossas ideias sempre terão algum pé na realidade, ou seja, nossas crenças se baseiam em alguma evidência, mas a parte difícil é separar o joio do trigo. Algumas experiências, decepções, fracassos, situações que nos marcaram de forma negativa podem nos sensibilizar de tal forma que guardamos uma crença a respeito daquele fato. Se você teve um insucesso nos estudos, essa experiência que poderia ser superada com apoio, por exemplo, acaba virando uma crença de que você é inapto e limitado. E o desenvolvimento dessa crença, que pode acontecer em qualquer momento nas nossas vidas, dependendo da forma como manejamos essas situações, pode se enraizar em nossa mente. Além disso, cada pessoa tem uma forma particular de interpretar evidências, que pode ser influenciada por inúmeros fatores. Portanto, é possível que algumas pessoas, diante de um indício de baixa qualidade e sem muito fundamento, conclua algo errôneo sobre diversas situações, desenvolvendo assim suas crenças que não são tão saudáveis assim. Um agravante para esse comportamento é que, conforme o tempo passa, temos a tendência a nos agarrar cada vez mais de forma cega a nossas crenças. Isso faz com que a gente filtre o que chega até nós, e a nossa interpretação do mundo externo, com base na projeção dessas crenças, faz a gente ignorar o que suspeitamos ser incoerente com o que acreditamos.
Então, se suas crenças são limitantes, é provável que sua mente esteja complicando a forma como você se vê e até podando as suas reais potencialidades. Por outro lado, a nossa mente pode ser uma poderosa fonte de motivação, mas é como um clichê que diz: tudo em excesso é prejudicial. Existem pessoas com crenças que as colocam em um nível extremamente positivo em relação à sua própria realidade, com altos traços de narcisismo, por exemplo, e isso também pode ser igualmente prejudicial. Para você ter uma ideia, as pessoas podem até ter dificuldades em desenvolver relacionamentos duradouros e saudáveis por causa desses próprios traços particulares. Você está confiando demais em seus pensamentos. Todo mundo, em um maior ou menor nível, se enxerga de forma um pouco distorcida por todos esses fatores que falei antes. O primeiro passo para perceber isso é fazer uma avaliação adequada de si mesmo e da realidade ao seu redor e desconfiar de que você, na verdade, possa estar enganado. Busque uma avaliação mais realista. Precisamos tomar cuidado com o pensamento relativista. Há quem diga que não existe realidade, mas existe apenas versões e opiniões sobre isso. A verdade é que a realidade excessiva pode levar a uma visão distorcida sobre tudo. A primeira dica é desconfiar que você pode estar errando. Buscar parâmetros em pessoas de confiança. Se alguém que você conhece e que você sabe que essa pessoa tem boas intenções, como um amigo ou um familiar, se ele faz uma crítica a respeito do seu posicionamento, uma ideia ou uma percepção sua, é hora de fazer uma autoanálise. Em geral, a gente tende a ficar chateado com essas situações, mas o caminho, na verdade, é estar mais aberto a essa opinião contrária, que pode ser útil para você repensar muitas coisas. Uma outra forma de fazer isso é observar o seu próprio grau de sofrimento. Se você consegue ter qualidade de vida, bem-estar, consegue trabalhar, namorar, estudar, ter amigos, se você de repente fica triste normalmente, mas também fica alegre, esse é um sinal de que está passando pelos problemas normais da vida e enfrentando como todo mundo. Isso faz parte da sua própria evolução. Caso contrário, você precisa procurar ajuda para seu próprio bem-estar e a sua própria qualidade de vida. Uma hora que você identificou uma crença que não condiz com a sua realidade e que na verdade está te prejudicando, é hora de mudar isso. Uma forma é escrever o que você pensava. E agora que você abriu sua mente sob uma nova perspectiva, como você reinterpretou essa questão? Escrever essa mudança ajuda a reforçar a conclusão que você teve e assimilar essa nova crença que está desenvolvendo. Outra forma é conversar com alguém sobre essa mudança de crença. Muitas das nossas crenças são desenvolvidas e modificadas por meio da socialização. E conversar sobre sua conclusão pode ajudar a elaborar o resultado final dessa concepção, além de fortalecer a nova crença em nossa cabeça. Eu vou lhe propor um exercício. E a ideia principal desse exercício é propor respostas para os seguintes questionamentos. Qual é o pensamento que me prejudica? Como me sinto frente a ele? Eu gosto desse pensamento ou quero mudá-lo? Como posso mudar? E em quanto tempo eu farei isso? Existe ainda uma teoria na psicologia chamada perseverança da crença, que mostra nossa tendência a manter uma crença mesmo diante e todas as situações contraditórias que estão aliadas a ela. Então, quando você tem uma crença bem estabelecida, mesmo que apareça um argumento muito sólido que a derrube, você dificilmente vai mudar essa crença. Por isso, esse exercício é uma estratégia mais eficaz para reverter esse problema. E em vez de você tentar modificar essa crença existente, você acaba criando uma crença nova.